A gente vai iniciar, nesse momento, mais um estudo do Livro dos Espíritos, e aí iniciamos, então, como é já padrão, né, com a nossa oração inicial, pedindo a todos, então, para a gente elevar o nosso pensamento, nesse momento tão difícil que o planeta está vivendo, o nosso país está vivendo principalmente, dentro dessa pandemia, né, que a gente possa, com as nossas boas vibrações, com as vibrações do estudo, do aprendizado, da evolução, de que tudo nos traz ensinamentos, que a gente possa pedir a proteção dos espíritos guardiões, dos nossos anjos da guarda, dos mentores da casa espírita que nos conduzem, para que nos envolvam em preces, em força, e em novas possibilidades, né, que envolvam o planeta todo nessas possibilidades de cura, e que abençoe o nosso estudo de hoje para que a gente possa evoluir cada vez mais. Que assim seja. A gente vai continuar o nosso estudo, então. Nós estamos no capítulo da volta do espírito. Extinta a vida corpórea, a vida espiritual. Então, dentro do capítulo 3, né, que ele vai tratar dessa situação, então, do retorno do espírito, ao momento que extingue a vida, e que retorna à pátria espiritual, e como é essa situação. Então, na aula passada a gente já falou sobre a alma após a morte, e agora a gente vai entrar nas questões 154 a 162, que são as questões que falam da separação da alma e do corpo, né? O momento da morte, o momento do desencarne, aquela transição que acontece. E esse momento é talvez dos principais dilemas, né, que sempre nortearam a humanidade, no entendimento de o que ocorre no momento da morte, no momento que a gente, então, faz essa transição do corpo e o espírito retorna, né, deixando aqui aquela situação do corpo que a gente usa na nossa experiência terrena. Então, a primeira questão é a questão 154. Ela diz o seguinte: é um questionamento que ele transcende já centenas de milhares de anos, né, que as pessoas vão se perguntando com relação a isso, e quando a gente chega numa casa espírita, talvez uma das primeiras coisas que a gente tem muita curiosidade de saber é o que ocorre nesse momento da separação da alma e do corpo. Então, o Kardec faz essa pergunta, questão 154, e ele traz esse mesmo tema, né, por mais que os espíritos tenham esclarecido da forma que nos é melhor entendido, ele reforça e ele repete várias vezes, vocês vão observar que tanto as perguntas quanto as respostas, ele repete várias vezes para realmente compreender de como se dá esse momento. Então, a questão 154, a pergunta é dolorosa a separação da alma e do corpo, né? O que ocorre nesse momento, né? Isso é algum objeto, algum motivo de dor quando acontece essa ruptura, então, essa retirada desse espírito, dessa massa corpórea que ele utiliza durante toda a encarnação? E aí os espíritos respondem que normalmente, frequentemente, há mais sofrimento durante a vida do que nesse momento. Então, ou seja, não é um momento doloroso, né? Muitas vezes a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar ao fim o seu exílio. Então, na verdade, eles deixam muito claro aqui que não há um sofrimento no momento dessa ruptura, no momento dessa separação. Muitas vezes há sofrimentos anteriores, né, às vezes em processos dolorosos, de doenças, ou de tormentos psíquicos, enfim, que são muito maiores do que essa situação. E que, frequentemente, esse sofrimento, ele é durante o momento que você está vivendo. Então, os espíritos colocam que não há. E que, ao contrário ainda da dor, muitas vezes o que aparece para a gente é exatamente um alívio, no sentido de chegar ao fim aquela dor que estava no corpo físico.
E aí o Kardec faz um comentário. Na morte natural, que é a morte natural que ele chama, né, de morte natural, que na verdade é aquela que ele classifica como uma morte que acontece pelo esgotamento da vitalidade orgânica. Ou seja, aquela morte que naturalmente o corpo vai se esvaindo, né, na consequência natural da idade, do desgaste. O homem, então, nesse momento, ele informa que nesse tipo de morte, o homem deixa a vida sem o perceber. É como uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Então, Kardec ainda reforça que essa situação que os espíritos nos explicam, que normalmente o corpo sofre muito mais do que o próprio espírito, ele faz esse adendo de que há uma situação na morte natural que muitas vezes nem mesmo é percebida, essa situação de que há ali uma separação. Naturalmente, né, e aí ele usa essa metáfora da lâmpada que vai se apagando. Então, é como uma vela que naturalmente vai acabando, o óleo, né, ou vai sumindo e ela naturalmente vai se extinguindo. Dessa maneira. Na questão 155, Kardec quer, de uma forma um pouco mais explícita, essa situação. Então, ele questiona os espíritos como se opera essa separação da alma e do corpo, né? Uma vez que a gente já estudou, a gente já viu isso, que há aqui um corpo físico, há uma alma, né? E há um perispírito que acompanha esse espírito que, quando se desprende do corpo, essa alma se transforma, é um espírito. E ele quer saber como acontece essa separação, então, de que maneira. E aí os espíritos, eles são muito claros, né? Ele traz a situação que desligam-se os liames que a retinham e ela se desprende, né? Então, tem algumas traduções que falam que desatam-se os laços, né? Então, ao invés de desligando-se os liames que a retinham, ela se desprende. Algumas traduções trazem desatam-se os laços e ela, então, naturalmente se desprende. Mas o sentido aqui é exatamente esse. Os espíritos colocam que há algo natural acontecendo aqui, né? Naturalmente, há ali uma espécie de fios, algumas espécies de fios que vão prendendo essa alma, né? Prendendo no sentido de que mantendo ela vibrando junto ali, próxima, e que à medida que esses laços vão se desmanchando, naturalmente, então, essa alma vai se separando do corpo. Essa questão 155, ela ainda é um pouco ampliada, porque Kardec entende que é necessário, né, dar uma explicação um pouco maior, e aí ele traz, então, essa questão 155A, onde ele pergunta se essa separação, então, se vai acontecendo naturalmente, à medida que esses fios vão sendo desatados, se essa separação, ela se dá instantaneamente, por brusca transição. Ou seja, né, ele quer entender se isso automaticamente já acontece e já o espírito está liberto do corpo, né? Ou se haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte. Ou seja, como se o entendimento de que nós, né, muito materiais, então a gente quer entender se há aqui um portão, um portal, uma linha que define, ó, a partir do momento daqui acabou essa situação, isso já é morte, daqui é vida. E aí os espíritos, então, explicam de uma forma que a gente possa entender. E aí eles colocam que não há essa linha de demarcação. Que a alma vai se desprendendo aos poucos, gradualmente, né? E que não é como se abrisse uma porta e automaticamente, blum, né? Como um pássaro cativo que fosse libertado. É algo que acontece paralelamente aos dois mundos. Então, os dois estados se tocam e se confundem. O que ele quer dizer com isso? Que há algo aqui que acontece aos poucos. Então, se a gente imaginar essas linhas tênues que amarram, né, no sentido figurativo, que amarram essa alma ao corpo, esses estados, eles não são rompidos bruscamente ao mesmo tempo. Há aí um desprendimento de umas partes, outras partes, de algo muito tênue, muito suave, de maneira que o espírito vá se desprendendo pouco a pouco, né? E ainda ele usa essa analogia que faz a gente compreender. Eles se soltam e não se rompem. Então, quando a gente imagina algo que vá se soltando, é algo muito mais delicado, é algo muito mais sutil do que um rompimento brusco, né? Essa é a explicação que os espíritos conseguiram trazer na linguagem que nós pudéssemos entender, para a gente entender essa transição, então,
que é muito tênue entre a vida e a morte, né? Entre a separação da alma e do corpo. E aí, como esse tema ele amplia muito, há aqui um comentário de Kardec que ele tenta explicar, ele traz subsídios para a gente poder compreender um pouco mais isso. Então, ele coloca aqui que durante toda a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material, né, ou seja, pelo corpo carnal, né, pelos nossos órgãos físicos, pelo nosso corpo que envolve o nosso espírito, ou pelo perispírito, né? Então a gente tem nós somos essa tríade, né, de espírito, perispírito e a matéria, o corpo físico. E que a morte é apenas a destruição de uma dessas partes, né, que é a destruição do corpo. E não desse envoltório que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. E aí ele informa que a observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente, exatamente como eles tentaram nos explicar ali na questão 155A. Ele vai se operando gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. E aí, gente, é muito importante a gente sempre ter o cuidado de tudo que envolve a doutrina espírita, que é com relação à questão das generalizações. Não existe generalizações quando a gente trata de espírito, de ser humano, de indivíduo. Por quê? Porque cada caso, cada pessoa é uma história. Cada um tem as suas construções. Então, a gente pode transcender e trazer isso para cada um tem os seus liames, os seus fios, a sua maneira de conduzir. Por isso que eles colocam aqui, que para uns é bastante rápido, e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado, e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses, o que não implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Então, o que significa isso, para a gente poder entender? O que ele coloca aqui, o processo de separação da alma e do corpo seria um processo natural, um processo que naturalmente esses fios vão sendo cortados, desamarrados, com tranquilidade, com sutileza, para que essa alma vá se libertando. Mas por que para alguns não acontece dessa forma? E aí ele coloca aqui que o que acontece? Esse espírito, quando ele está muito enraizado na matéria, quando ele está muito focado no material, esse desprendimento é mais demorado. Por que é mais demorado? Porque ele está muito mais preso, ele está muito mais amarrado. Ah, mas como que ele se amarra mais dos outros? Pelo próprio pensamento, pela própria, ele diz aqui que são as afinidades, né? Pelas próprias situações de eu estar muito mais preocupado com o corpo físico e o meu pensamento me leva aonde eu estou. Então, se eu estou ligado com o meu pensamento ao meu corpo físico, eu estou muito mais amarrado nesse corpo físico. Então, naturalmente, eu vou ter muito mais dificuldade de liberar esse corpo físico. E vira, então, a deixá-lo nessa situação de transição, que é a morte. Então, a gente consegue compreender, com essa explicação, que a morte, né, que a separação do corpo e da alma, ela tem uma relação muito forte com a vida que você leva. A sua morte, a maneira de fazer esse desligamento, ela tem uma relação muito intensa com a maneira que você conduziu a sua vida durante o corpo físico. E essa é a pista e a dica que ele coloca aqui, que fica muito claro. São as afinidades que eu crio que vão me determinar. Então, quanto mais liberto da matéria e mais ligado com as questões da alma, da espiritualidade, menos preso na matéria, mais facilidade eu vou ter de deixar para trás aquilo que não me prende. E quanto mais preso à matéria, quanto mais focado no mundo terreno, quanto mais ligado a questões como, por exemplo, o apego excessivo ao corpo, às coisas, às pessoas,
mais preso, mais dificuldade eu tenho. E aí ele coloca ali, mas então vai estender a vida? Não, não estende a vida, porque ele deixa isso muito claro, os espíritos deixam isso muito claro, não há mais nenhuma vitalidade nesse corpo, e nem possibilidade dele permanecer aqui, por mais que o pensamento dele esteja aqui. O que acontece simplesmente é que esse processo de separação, ele se estende um pouco mais, né? Mas ele já está finalizado. A verdade é isso. A questão 156, Kardec, então, traz o questionamento de que ele volta para esse tema, né? Ele volta porque ele é um tema que hoje no Espiritismo talvez é um dos temas mais difíceis da gente compreender, que traz mais curiosidade, que as pessoas têm mais questionamentos. Na questão 156, ele pergunta, então, a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Então, eu posso, por exemplo, a alma já estar separada desse corpo físico e ele ainda ter alguma coisa de vitalidade, ele ainda está com algum processo ali de vida orgânica? E aí, a pergunta dos espíritos. Na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, e não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma. Então, aqui, os espíritos deixam muito claro que sim, que muitas vezes a alma, ela já não está mais ali. O que eu tenho ali é só um processo biológico acontecendo, como uma máquina que eu vou dar uma determinada carga, e enquanto aquela carga está funcionando dentro do meu processo, ele está ainda fazendo aquele movimento. Mas não necessariamente há mais pensamento ali. Há mais uma situação de um sopro de vida efetivo, consciente ali. Então, o corpo, essa máquina, tem movimentos que são biológicos, né? E ele cita aqui a questão do coração, que é uma máquina que o coração põe em movimento, e com isso faz toda essa circulação. Enquanto o coração estiver fazendo isso, vai estar circulando ali a impressão de que aquele corpo tem vida. Mas, na verdade, sim, essa alma já pode estar liberta desse corpo e ele vai estar ali vibrando ainda enquanto há uma carga necessária para ele vibrar. Na questão 157, Kardec traz o momento da morte. E aí a pergunta é, no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Então, ou seja, ele quer saber se há em nós um reconhecimento, se há no indivíduo uma identificação, uma lembrança de que estou retornando a algo que eu já conheço, ou vem um rasgo de memória, eu consigo perceber que é um outro mundo, né? Então, a pergunta dos espíritos, que a alma, muitas vezes, que se desatam os liames que aprende ao corpo, e então emprega todos os seus esforços para se livrar de uma vez. Sim, algumas vezes a alma já sente esse êxtase, algumas vezes a alma já reconhece, algumas vezes a alma já percebe aquele novo mundo, que já não é tão novo, que ela consegue perceber até pela própria, o termo que os espíritos usaram lá atrás, a questão da libertação. E já parcialmente separada da memória, ela vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação o estado de espírito. É como se, em alguma situação, no momento em que eu percebo esse limiar entre deixar o corpo e a minha alma libertar-se desse processo orgânico, né, físico do corpo, já antevém aí um júbilo, alguma coisa que vai mostrar para mim que eu estou em um outro estado, até pela ampliação da consciência que os espíritos descrevem ocorrer nesse momento, né? Então ele coloca aqui sim, que isso pode ocorrer e muitas vezes. Na questão 158, Kardec usa uma analogia, né, que para tentar entender, ou talvez para tentar trazer uma linguagem mais acessível, no sentido de que ele usa, então, o exemplo da lagarta, que passa por processos de transformação, e como se inicialmente a lagarta, ela ainda é algo muito
anda pelos rastros de terra, ou seja, ela ainda é muito, muito embrutecida, e que depois ela se encerra num processo de parecendo uma morte, né? Ou seja, ela vive a sua vida, se encerra num casulo, né? Numa crisálida, num estado de morte, e depois, quando ela renasce completamente transformada, com uma existência muito diferente. Então, Kardec traz essa analogia e pergunta aos espíritos se é isso que pode nos dar uma ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nova existência. Como se nós, durante a nossa vida terrestre, estivéssemos, então, vivendo como lagartos, simplesmente vivendo biologicamente na nossa sobrevivência, né, utilizando, fazendo aquilo que nos cabe, e que depois, quando a gente morre no túmulo, e aí, então, a gente floresceria, né, se transformaria numa borboleta, ou viveria uma experiência que seria realmente a experiência efetiva a partir da nova existência. E aí os espíritos colocam que não é bem assim, né? Que é uma ideia que até pode trazer uma certa referência, mas que não é possível entender dessa maneira. E aí ele chama a atenção, né? Não tomá-la ao pé da letra, como sempre fazeis. E aqui vale uma ressalva de por que esse cuidado de tomar ao pé da letra. Porque, de novo, eu reforço aquela questão que eu coloquei lá no início, né? Quando a gente vai trabalhar com questões do espírito, o espírito, ele é único, né? O espírito, quando ele está encarnado, ele é um indivíduo, ele é um humano, um indivíduo, ele é, e como o nome diz, indivíduo. Ele tem as suas próprias particularidades. E nem todos vão viver da mesma forma e vão viver a mesma experiência, mesmo que existe aí um padrão que os espíritos trazem para nós, um processo que faz parte, né, das leis naturais, mas a gente não pode fazer uma analogia de que vá servir para todos. E é isso que os espíritos colocam aqui, não tomá-la ao pé da letra, ou seja, não exatamente assim, igual para todo mundo, não. Né? São situações que podem dar um entendimento, mas que não funcionam assim de uma forma genérica, como muitas vezes a gente compreende que deva ser. Na questão 159, Kardec pergunta qual é a sensação, né? Que sensação experimenta a alma, então, quando ela se reconhece estar no mundo dos espíritos? Então, uma vez que os espíritos já falaram que talvez a própria alma já faça esse reconhecimento nessa transição, que ela já tem nuances de um novo mundo, e ela já se identifica nesse novo mundo, e muitas vezes já entra até em júbilo com relação a essa questão de estar reconhecendo viver numa outra situação, ele quer saber aqui que sensação experimenta essa alma quando ela reconhece que está realmente de volta ou no mundo dos espíritos. E aí, para mim, a pergunta mais interessante de toda essa questão, que é quando os espíritos falam que tudo depende. Que tudo depende. E aí vem de novo aquela referência, depende do quê? Né? É relativo. Relativo a quê? Aqui é relativo. E aí eles colocam aqui, é relativo à vida que você levou. A sensação que você vai ter no mundo espiritual vai ser relativo, né? Vai depender da como você viveu a sua vida. E aí eles colocam de uma forma muito clara, né? Se fizeste o mal com desejo de fazê-lo, estarás num primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar o perquiridor. Então, é muito bacana a gente entender isso. E por isso que a generalização, ela não pode existir. Porque cada pessoa vive a sua vida de uma forma. Consequentemente, quando ela faz essa transição, ela continua na individualidade, ela continua sendo única. E aí, como ela vai se reconhecer? Qual é a situação de como ela vai viver no mundo espiritual? Qual é a sensação que ela vai sentir lá, quando ela reconhecer lá, quando ela tiver a consciência dela ampliada, quando ela conseguir se ver, né, de uma outra maneira e analisar a sua postura, o seu processo reencarnatório, vai depender de como ela viveu isso. Então, é nesse momento em que ela vai se permitir, então, viver a sensação efetiva da forma de estar no mundo dos espíritos. Tudo vai depender, tudo vai ser relativo da maneira como ela conduziu a sua própria vida. Na questão 160,
Kardec faz a pergunta, né, que a gente historicamente sempre imagina, né, e todos, praticamente quase todas as religiões trazem essa coisa, do você se encontrar imediatamente, né, com as pessoas que conheceu na Terra e que morreram antes de você, que você tem afeto, né, que você, enfim, que você sente falta, né? Então a pergunta dele é se o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e os que morreram antes dele. E aí os espíritos respondem que sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Ou seja, sim, eu vou me vibrar e me relacionar e me encontrar com aqueles de acordo com os tipos de energia que eu tenha mantido, né? De uma forma terrena, eu vou ter essa possibilidade. Quase sempre, né, os afetos que a gente construiu, as pessoas que a gente amou e que partiram antes de nós, quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela Terra, vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados que vai visitar. Então aí há uma pista, né, de todo esse processo de afeição que a gente se constrói e que há a possibilidade, né, de retomar com aqueles espíritos que há uma afinidade efetiva realmente que foram importantes e que são importantes dentro do seu processo de evolução. A questão 161, Kardec traz o questionamento aos espíritos, porque até aqui a gente falou dessa questão do desligamento, né, da morte, do momento da morte, da separação do corpo e da alma, e todo um processo de desligamento que vai acontecendo quase que naturalmente. Aqui Kardec traz essa questão, então, de que quando é um caso de uma morte violenta e acidental, ou seja, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram, em consequência da idade ou das moléstias, então, há ali uma situação de vitalidade total naquele corpo ainda. Havia um processo ali normal, que ainda levaria um tempo, né? Então, quando é esses casos, a pergunta dele, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? E aí eles respondem, geralmente é assim, né? Ou seja, acontece rapidamente também essa separação e a cessação da vida. Mas, em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Então, ou seja, há aqui uma ruptura, sim, há aqui um padrão um pouco diferente daquela situação da morte natural, onde os laços vão naturalmente sendo, né, desatados. Há aqui uma situação um pouco diferente no sentido de que há uma ruptura, mas os espíritos colocam que, mesmo assim, é breve esse instante, né, que medeia entre uma e outra. Então, é uma coisa muito tênue também, não é? A gente imaginar que, em função de ter ainda muita vitalidade, vai ser uma coisa dolorosa, vai ser uma coisa chocante. Eles colocam que há uma linha muito tênue e muito rápida, né, com relação à questão de uma e outra. E é muito interessante a gente pensar que essa questão do tempo, que a gente, na nossa concepção do tempo, também é completamente diferente. Então, é difícil para os espíritos explicarem isso para a gente, né? Mas eles deixam muito claro que há, sim, essa situação da separação ainda, mesmo nesses casos, e que ela é leve, que ela transita ali rapidamente entre uma e outra. Na questão 162, Kardec volta a esse tema, né? E aí ele traz a decapitação, que historicamente, na época em que ele vivia, e a história trazia muitas situações, né? Era um processo de decapitação, era algo muito comum, né? Na Europa, naqueles anos, e antes disso, era a forma que se utilizava, e era uma coisa que era muito questionada com relação a isso. Então, ele pergunta se após a decapitação, por exemplo, né? Que é uma morte violenta, que é cortar a cabeça, se o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo, ou seja, o corpo sofre ali uma violência, corta-se uma parte importante do corpo, ou seja, né, toda a questão cerebral do cérebro, cerebral da cabeça do indivíduo, corta aquilo, e ele consegue continuar tendo consciência, né? Esse é o questionamento de Kardec. E aí os espíritos colocam que frequentemente, por ser algo muito brusco, ele a conserva por alguns minutos,
até que a vida orgânica se extinga de uma vez. Mas muitas vezes a preocupação da morte ele faz perder a consciência antes do instante do suplício. Então, ou seja, é muito rápido essa questão de, então, como é que ele sente isso? Como que é essa situação? E aí os espíritos colocam que essa preocupação da morte, muitas vezes faz com que o indivíduo, antes de qualquer situação ainda de acontecer a violência, automaticamente essa consciência dele já vai sendo perdida. E aí Kardec traz um comentário para explicar isso, né, para que a gente consiga compreender melhor. Que não se trata aqui senão da consciência que o supliciado pode ter do si mesmo como homem, por meio do corpo, e não como espírito, ou seja, é a consciência física mesmo, né, aquela consciência do homem, da dor, do sentimento, e não do espírito, que esse ele não perde, né, uma vez que o espírito ele não se afasta, ele não vai perder essa consciência em nenhum momento. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, que é a consciência física, ele pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro, uma vez que se é a consciência ligada à questão cerebral, que é os sistemas biológicos dele, naturalmente ele vai perder assim que esse corpo biológico não mais puder funcionar. Então, essa consciência biológica de que, por exemplo, vai cortar a cabeça, eu vou sentir dor, tá me doendo, não tô sentindo. Essa situação é que os espíritos colocam que isso dura alguns segundinhos, né, um momento, mas que não é a consciência do espírito. E aí, muitas vezes, ele coloca que nem essa acontece, porque aí o suplício faz com que ele perca essa consciência antes disso. Isso não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas, pelo contrário, pois em todos os casos de morte violenta, quando essa não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes, e o desprendimento completo é mais lento, tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Mesmo que o perispírito não esteja totalmente desligado do corpo, e é o que não acontece, porque nos casos de morte e violência, esse perispírito está ligado ao corpo. E essa extinção vai acontecer naturalmente, né, mais devagar. Então, nesse caso, os liames, os fios que unem o corpo ao perispírito, são mais tenazes. E o desprendimento completo vai demorar um pouco mais. Porque, na verdade, aquele corpo tinha vitalidade. Então, esses fios estavam muito amarrados, estavam entrelaçados com esse corpo. Houve essa violência, houve essa situação, e aí, então, naturalmente, aquele perispírito vai demorar um pouco mais para acontecer esse processo de separação. Tá? Essa é a nossa última questão aqui, até a 162, e a gente vai encerrar, fazer a oração, e aí depois a gente vai voltar para poder conversar um pouquinho sobre isso, né? Para que a gente possa tirar as dúvidas. Então, elevando o nosso pensamento, eu agradeço aos espíritos que nos acompanham, aos anjos guardiões, aos mentores dessa casa, que nos conduzem nesse trabalho e que abençoem, né, o nosso trabalho de hoje, de todos os dias, para que a gente siga na divulgação da doutrina espírita e que possamos seguir na nossa própria evolução individual de cada um. Que assim seja.